Fala pessoal, vamos conhecer agora os controles de visualização da minha vista, né? O que que seria isso, né? O que que eu estou falando aqui? Aqui embaixo, né, na nossa área de trabalho aqui, a gente pode perceber alguns comandos aqui, na verdade vários comandos, né? Aqui embaixo que auxiliam muito na nossa utilização aqui do software, tá? Então, para que serve, né, todas essas ferramentas aqui, né? Algumas a gente chega a nem utilizar, tá? Mas tem várias aqui que a gente utiliza o tempo todo no Revit. Então é interessante você ter a curiosidade, né? Clicar ali, ver como se comporta, tá? Eu vou explicar aqui de forma devagar aqui, e claro, as principais que a gente vai utilizar. Então vamos lá, né? Quando eu estou falando aqui dessas ferramentas, todas elas vão interferir de alguma forma aqui no meu projeto, né? A forma que eu estou vendo essa área de trabalho. Então o primeiro campo aqui é a escala, que é a mesma escala que a gente viu aqui já no painel propriedades. Então, no momento que eu troco essa escala aqui para alguma escala que eu queira, ou personalize ela para uma escala específica, de repente 35, isso vai modificar, né? Modificou aqui, diminuiu um pouco as minhas letras, e eu posso verificar aqui, ó, que ficou também personalizado em 35. Então isso é totalmente vinculado, tá? Inclusive as outras ferramentas que a gente vai ver aqui, tá? Então vou voltar para o meu 1 para 50. A próxima ferramenta aqui é o nível de detalhe, tá? Então, para que serve esse nível de detalhe? Eu vou ali para minha planta, né, pelo meu navegador de projeto, vou ali em plantas de piso, baldrame, só para a gente olhar melhor. Dando um zoom aqui, a gente pode ver de forma bem detalhada o que tem nessa parede, né? Então, só para exemplificar aqui, a gente tem esse trecho aqui de um bloco, né, que é um tijolo em pé aqui da minha região, 9 centímetros, tá? Eu tenho uma camada de chapisco aqui, né, então de 1 centímetro. Eu tenho uma camada de reboco, né? Uma camada de massa corrida e pintura, né? E o que acontece quando eu reduzo esse nível de detalhe? Vou vir aqui e colocar abaixo. Perceba que ele tira, né, esse detalhamento aqui, né, que eu estou vendo, né? E eu não vejo mais essas camadas, né? Elas continuam existindo, mas não estou vendo nessa vista em específico. Não quer dizer que se eu for para outra vista, ela não vai aparecer, tá? Ela vai continuar aparecendo, tá? Se o detalhe tiver médio, já aparece, né? E se estiver alto, que é o mais comum, eu sempre trabalho no alto, não utilizo muito esse controle aqui. Por exemplo, eu não gosto de representar minha planta dessa forma, com essas várias camadas, né? Eu gosto de representar só as duas linhas aqui e uma camada sólida aqui, né? No meio aqui. Só que tem coisas assim, se eu abaixo esse nível de detalhe aqui no todo, no meu projeto todo, vão ter elementos aqui que eles vão sumir, digamos assim. Um trinco de uma porta, na hora que você está modelando uma família, você pode falar para o Revit se ele vai aparecer em qual nível de detalhe. De repente você quer trabalhar com famílias ali, que elas se comportam ali de forma mais simplificada, né? Em algum momento, às vezes porque a sua máquina não é tão forte, você não quer exibir todo aquele nível de detalhe ali, então você quer trabalhar de forma mais fluida, né? Então você quer reduzir ao máximo, então você pode fazer esses controles. Então essa é uma forma de reduzir essa nível de detalhe no geral. Então todos os elementos aqui que estão configurados para aparecer num nível diferente, né? Ele vai modificar aqui, tá bom? Então basicamente para isso que serve o nível de detalhe. O próximo campo trata sobre as cores aqui da vista, né? Então aqui, por exemplo, né, nessa vista eu estou vendo aqui em cores consistentes, que é o que eu utilizo bastante ali nos meus 3D. Nas plantas, geralmente a gente vai trabalhar com linha oculta, tá? Quando eu troco aqui para linha oculta, o que eu percebo? Ele tira a minha cor, né? Eu fico ali com um branco e preto. Basicamente é isso que faz aqui essa linha oculta. Eu tenho outras aqui, por exemplo, estrutura de arame, né? Aqui, visualmente parece que não aconteceu nada, mas vamos, por exemplo, no meu 3D, tá? Vou colocar aquela mesma coluna aqui, só de exemplo, vou até deixar ela mais alta, deixar ela no baldrame até a cobertura, igual a parede, né? Eu percebo que ela está atrás da minha parede, eu estou aqui em cores consistentes, eu vou ali em estrutura de arame, por exemplo. Então agora eu não tenho mais face aqui, eu só tenho as linhas, né? Então eu consigo ver através aqui, ó. Inclusive a parede também através do pilar, tá? O próximo ali, que eu não utilizo tanto, ou melhor, linha oculta eu utilizo bastante, então ele tira a cor dos elementos, deixa somente o branco e preto. A não ser algumas configurações que você faz mais aprofundada ali no material, que você pode fazer ele aparecer com cor da mesma forma, tá? Alguns casos que eu gosto de fazer isso.
Sombreado não utilizo tanto, tá? Confesso que não utilizo tanto, ele dá esse aspecto sombreado aqui, né? Cores consistentes é o que eu mais uso, então ele mantém uma cor padrão ali, né? Que eu defino também. Realista também não utilizo muito, né? Ele vai aplicar de fato ali a textura, né? Então digamos que você colocou uma textura de pedra, alguma coisa assim. O único momento que ela vai aparecer é no realista ou no Ray Trace, tá? Ray Trace até saiu mais pra frente, mas basicamente é como se fosse uma renderização em tempo real, tá bom? Não vou clicar aqui porque ele pesa bastante, tá? E o intuito é ser mais prático. Aqui a gente vai ter parte de configurações de estudos solares, tá? No momento a gente não vai entrar também, mas é possível ativar por aqui, configurar. Sombras, então, ó, cliquei ali no globo, né? Ativei as sombras, então perceba que essa representação da sombra, né? Ela vai seguindo aqui, ela não é estática, né? Renderização, né? Se eu quiser a mesma função, clicar aqui ou vir aqui em vista, renderizar, atalho RR. Recorte da vista, isso aqui é muito importante. Eu vou ali na vista Baldrame para a gente verificar uma situação. Por exemplo, eu quero criar um detalhamento, né? Que é um detalhamento em planta, né? Mas que ele é específico, por exemplo, do canto dessa parede aqui. Que eu quero ver só essa parte, né? O que eu posso fazer? Eu vou usar essas duas ferramentas aqui. Recortar a vista e exibir a região de recorte. Recortar a vista, de fato, ele vai aplicar o recorte que você delimitou na região de recorte, né? Não adianta eu só delimitar um tamanho, mas eu não recortar. Vou te mostrar na prática. Vamos lá, digamos que você quer representar aquele canto da parede. Eu ativei a região de recorte, então a lâmpadazinha ficou acesa, né? Vou clicar nesse quadrado que apareceu e posso delimitar. Então vou procurando aqui, vou reduzindo, né? Vou levar até o canto da minha parede. Pronto. É isso que eu quero representar aqui por algum motivo, né? Vamos deixar mais real aqui. Eu quero representar esse pilar no canto aqui, tá? Esse detalhe aqui do pilar no canto. Pronto. Por algum motivo. Perceba que eu delimitei a minha região, mas todos os elementos em volta, as fachadas aqui, o restante da parede, tá tudo aparente ainda. Por quê? Porque eu ainda não recortei. A partir do momento que eu clico aqui, tiro o X, ele fez o recorte. Tiro o zoom, ó, perceba que não tem mais nada na vista. Der dois cliques com a bolinha do mouse, ó, ele dá um zoom ali. Ah, Marcelo, mas daí eu ocultei, eu cortei, mas eu não quero que fique esse quadrado aqui. Eu posso vir aqui e desativar a visualização da região. Não quer dizer que eu vou desativar a região. Ela continua ali, eu só não estou vendo, tá? Então perceba que ele continua o recorte. Da mesma forma que eu posso vir aqui só desabilitar o recorte. Ele vai sumir a região, voltar tudo a aparecer, mas ela não vai estar recortando mais nada. Se eu ativar, ela vai mostrar de novo ali onde foi, tá? Esse campo aqui serve para ocultar e isolar elementos temporariamente, né? Então, digamos por algum motivo, deixa eu vir aqui para o realista, tirar a sombra, nível alto, tá? Digamos que por algum motivo eu queria tirar da frente esse pilar, né? Se eu seleciono o elemento, venho aqui ou melhor, eu até pulei aqui a casinha. Vamos voltar. Então aqui na casinha, o que eu faço? Eu posso travar a vista, né? Alguns casos aqui eu quero, por exemplo, colocar um identificador aqui na aba anotar, identificador. O REST vai falar que eu tenho que travar essa vista para eu conseguir identificar. Então eu tenho que criar uma vista que vai ficar estática, né? Eu não vou mexer ela depois. Até porque faz sentido. Se você coloca um identificador e você rotaciona, você perdeu aquela organização que você fez, né? Então, por exemplo, vou vir aqui, ó, e vou vir na casinha, salvar a orientação, essa orientação que está aqui, e bloquear a vista. Ele vai pedir um nome, então vou colocar aqui teste. Ok. E agora, se eu segurar Shift e tentar rotacionar, eu não consigo, tá? Fica ali a casinha travada. Nessa vista somente. Se eu quiser criar um novo 3D, eu posso chamar aqui o 3D padrão. E normalmente vou voltar a movimentar. Se eu quiser destravar também, eu posso desbloquear a vista, né? E às vezes eu quero desbloquear só para fazer alguma modificação e depois eu quero restaurar, ó, tem a opção aqui, restaurar a orientação e bloquear a vista, tá? Então basicamente serve para isso, né? E aí agora aqui eu consigo identificar por categoria, então se eu venho aqui, ó, eu posso colocar um identificador nesse pilar, né? Vai identificar o que ele é lá, se é um pilar P1, P2, o tamanho dele, eu já coloco o identificador, né? Então se eu destravo aqui a vista, ele me apaga isso aqui, que de fato não tem como eu ficar girando isso daqui. É como se eu criasse uma foto estática aqui, né? Certo.
agora que de fato o óculos aqui, eu vou soltar a vista, serve para quê? Às vezes eu quero esconder elementos aqui temporariamente, por algum motivo. Eu quero ver o canto da parede aqui e eu quero que esse pilar não me atrapalhe. Então o que eu posso fazer? Eu posso clicar no pilar, vir no óculos e ocultar o elemento. Ocultei o elemento temporariamente. Perceba que a tela ficou com a borda em azul, né? Azul claro, ciano na verdade, né? E ele está oculto temporariamente, não quer dizer que ele sumiu. Se eu for na minha planta baixa, na minha baldrame, ele continua existente ali, não quer dizer que eu apaguei, ela só não está visível de forma temporária, tá bom? Como que eu faço para voltar? Perceba que o óculos ficou ativado, né? Eu posso clicar no óculos, reiniciar, ocultar e isolar temporário, tá? Por que ocultar barra isolar? Porque se eu quiser fazer o processo de só deixar esse elemento, eu também consigo. Perceba que nessa vista eu tenho níveis aqui, eu tenho a minha parede, né? E se eu tivesse outros elementos, eu podia fazer isso também. Digamos que eu quero que só fique esse pilar. Então, o que eu posso fazer? Seleciono o pilar, clico aqui em ocultar e isolar e posso isolar o elemento selecionado ou a categoria inteira, tá? Se eu tiver vários pilares, ele vai isolar todos os pilares, tá? Bastante útil também. Assim como ocultar a categoria inteira, bastante útil também. Então, vou vir aqui e vou isolar o elemento. Então, percebo que agora eu fiquei só com o pilar na minha tela. Consigo fazer várias modificações aqui, ajustar e depois somente voltar aqui, reiniciar, isolar temporário, tá bom? Então, bem interessante esse comando também, tá? Esse próximo comando aqui é para quando eu quero ver um elemento que está oculto na minha vista, né? Então, por algum motivo, eu escondi esse pilar de forma permanente e não temporária, igual a gente acabou de ver. Então, se eu venho aqui, ó, botão direito, e venho aqui ocultar na vista elemento, né? Perceba que a minha tela não ficou aqui em azul. Não foi temporário que eu ocultei. Como que eu faço para isso voltar? Eu posso clicar nessa lâmpada e meu elemento vai estar... perceba que a tela ficou vermelha em volta. Perceba que o meu elemento está bem aqui no canto, né? Em vermelho, né? Em linhas vermelhas. Se eu selecionar ele, o que me aparece aqui em cima no menu? Desocultar elemento, né? Atalho EU, tá? Então eu posso desocultar. Assim como posso ver se tem mais alguma coisa oculta. Às vezes começa a dar alguns erros, alguma coisa assim. É porque às vezes tem uma parede que está oculta, alguma linha que está oculta. Inclusive aqui o nosso eixo 000, né, está aqui. Né, nossa origem está oculta aqui. Né? Geralmente não gosto de ver porque fica atrapalhando aqui na modelagem. Tá? Então, entrei na lâmpada, eu posso clicar de novo ou vir aqui em cima. Alternar modo, revelar elementos ocultos. Né? Atalho RH. Certo? Algumas ferramentas aqui mais para frente a gente pode ver, mas basicamente não tem muito o que a gente vê aqui a mais. Basicamente essas primeiras aqui, né, são as que você vai mais utilizar aí no seu tempo de trabalho, tá? Fique à vontade, se quiser clicar, se quer ver como funciona, fique à vontade. Eu recomendo sempre você ser curioso, tá? O Revit tem um Ctrl Z, se você fez alguma coisa errada, você tem um Ctrl Z, o atalho, você tem a setinha ali em cima para desfazer. Então não tenha medo, tá? Se tiver muito medo, salva o arquivo como, dá um nome diferente, teste e faça seus testes, tá bom? É a melhor forma de aprender. Beleza, pessoal? Valeu! E se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever, curta o vídeo, envie para os amigos. E eu estou mostrando aí no meu site, né? Meu site onde você vai ver mais detalhes sobre mim aqui, sobre os meus produtos, né? E você pode investir também nesses produtos, tá? Todos esses produtos têm vídeo aqui no canal, tá? Então, se inscreve e continue acompanhando para mais aulas aí de forma aprofundada do Revit. Valeu, pessoal. Até mais.